postura, experiência, seriedade. No ar, Clube do Povo, o podcast verdade com Rodrigo Simões. Saúde e paz, que Deus abençoe você e toda a sua família, iniciando mais um episódio do Clube do Povo. Eu tenho o prazer hoje de trazer aqui meu amigo de longa data, Rodrigo Laguna. Que alegria, cara. Que bom ter você com a gente aqui, cara. Rodrigão. Você falou uma verdade, né? Amigo de longa data. Longa data mesmo, né? A gente era menino, lembra a gente caminhando na 9 de julho com a moçada. Putz, estamos aqui, né? Vivendo a nossa vida, tentando fazer alguma coisa boa nessa vida. Contar um pouquinho dessa trajetória maravilhosa de vida sua, pessoal, profissional, coisa linda. Olha, o Rodrigão nasceu em Ribeirão Preto, casado com a nora Hanna e tem 3 filhos. Os 3 filhos, vamos lá. O Daniel que 30, vai fazer 37, o Fábio, que tem 33, vai fazer 34, e o Lucas, que tem 11 anos. 11 aninhos o Lucas, e tem o netinho aí no meio. E tem o netinho, o Bernardo, que tem 8 anos. Que bacana, que coisa boa. Desde a adolescência, por volta de 1986, canta com a esposa Nora. Isso. Em 94, lançaram o primeiro CD que deu nome a essa maravilhosa banda. Como eu falo, com muito orgulho, viu, Rodrigo? A gente fala, nós que somos aqui de Ribeirão Preto, essa banda que é sucesso em todo o Brasil e para orgulho da gente aqui. Muito obrigado. A banda Rod Hanna. Começo de carreira, vamos falar um pouquinho do início aí, começando lá atrás, lá em 86. Vocês imaginavam quando surgiu, vocês começaram, cantava na escola? Eu cantava na igreja. Na igreja. Né? No grupo de oração, na missa, né? Nos Chico Martinos. E a gente participava de festivais. Mas assim, eu vou te falar, eu sempre tive esse sonho. Eu tenho uma redação que até a minha professora, a Maria Tereza, ela levou para ler em todas as salas. Eu queria ter acesso a essa redação. Eu estava na 8ª série, eu contei a história do Rodrigo, que ganhou uma guitarra de Natal do seu pai. Aliás, a minha guitarra, meu pai comprou do Maurício Fassimon. E o Maurício Fassimon tinha comprado do Kiko Zambianchi, que é outro ribeirão pretano, que é nosso padrinhaço, que eu adoro. E eu sempre achei que eu ia mexer com arte, porque, eu vou te falar, não tem jeito para mais nada, sabe? Com arte, eu não necessariamente a música, sabe? Mas tanto que eu fiquei muito tempo na publicidade, que eu acho que é um tipo de arte, né? Hoje eu trabalho com um monte de coisa que não tem vídeo, né? Então eu acho que eu já sabia que ia ser. Várias vezes eu fui desencorajado a trabalhar com arte, porque a arte parecia ser... Mas eu vou te falar, é o que eu estava falando, não adianta eu investir meu tempo em outra coisa que esteja envolvida a arte, porque rende muito mais, sabe? Então, desde menino eu já sabia que era por aí. Que escola vocês estudaram, você e a Nora? Então, eu era do Santa Úrsula. E a Nora era do Marista. Você no Santa Úrsula e a Nora no Marista. É isso, aí a gente fez um ano juntos no universitário. E depois fizemos também um ano de faculdade juntos na UNAERP. Você estudou com o Leandro Francói no Santa Úrsula. O Leandro, né? Ele estudou com o meu irmão. Com o seu irmão. Ele é um ano mais velho, o Leandro. O Leandro é seu primo. É como se fosse irmão, né? Nós crescemos juntos, na verdade. Eu te conheci através dele, exatamente, na verdade. É isso, né? Nós crescemos juntos. O Leandro também gosta de música. Eu fiz faculdade com o seu irmão. Com o Ricardo. Com o Ricardo, nós fizemos administração na UNAERP. Olha a vida como vai juntando aqui na cidade, né, cara? Muito aqui legal. Todo mundo se conhece, né? Principalmente essa galera dos anos 80. Hoje a cidade cresceu muito, né? Mas naquela época todo mundo se conhecia. Não, e quando eu falo que a gente fica feliz, é orgulho para nós, né, Rodrigo? Ver vocês fazendo sucesso. Mas eu vou te falar, eu sinto isso, cara. Eu conheço aquele pessoal. Eu sinto isso, porque... Quando a gente eu sempre falo de boca cheia que nós somos de Ribeirão Preto, né? Todo lugar, às vezes nem precisa falar, mas eu tô no show, eu falo, nós somos de Ribeirão Preto. Primeiro porque é uma cidade sensacional, né? É uma cidade que você vive bem aqui, né, cara? Pô, eu acordo de manhã, depois vou pra academia em 10 minutos, aí eu levo meu filho na escola, eu participo da vida do meu filho, porque é tudo perto e tem tudo que uma grande cidade precisaria ter, né? Então, ela oferece as coisas boas e as facilidades numa cidade pequena, né? Vocês ocupam hoje, já de muito tempo, o cenário nacional. E mesmo assim, vocês optaram em ficar em Ribeirão Preto. Na verdade, teve uma época que a gente queria mudar para São Paulo. Teria sido, estrategicamente, principalmente pela questão de mobilidade, a gente mudar para São Paulo, sabe? Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Há 2 semanas atrás, a gente teve um show em Macapá, Belém
e depois, na mesma semana, a gente foi para Gramado. Então, quer dizer, se a gente estivesse em São Paulo, era muito mais prático. Mas daqui a gente tem que ir para Campinas para pegar o voo para ir para esses lugares, aí fazer a volta. Então, quer dizer, a gente perde muito tempo e o custo acaba subindo também muito da banda, que às vezes dificulta na negociação esse trânsito de Ribeirão. Se estivesse em São Paulo, era tudo mais fácil. Aí a galera acabou não optando e assim, eu acredito que foi uma escolha cara, né? Porque para a gente custa caro isso, morar em Ribeirão, mas a qualidade de vida que a gente ganhou estando aqui... E você vê, eu tenho uma banda que tem gente comigo há mais de 25 anos. Então, isso que eu ia te perguntar. Né? A banda é músicos, bailarinos, bailarinas que acompanham vocês? Todo mundo daqui. Tudo de Ribeirão? Tudo de Ribeirão, eu acho que tem a ver também, sabe? A longevidade com a questão de todos estarem em Ribeirão. Porque talvez em São Paulo... Eu não sei como seria, mas eu acredito que estejam todos muito imbuídos de fazer esse Rod Rana dar certo, porque é uma possibilidade das pessoas morarem aqui e trabalharem num projeto que tenha expressão nacional e até internacional. Do grupo atual, o mais antigo, quem que tá na banda? Eu tenho vários. Eu acho que é o Duda. O Duda, ia falar, fora de série, né? Duda, uma simpatia, talento, cara o Duda fantástico, e a D né? foram os primeiros a entrar na banda, né? Que é a nossa bailarina, o Horácio, o Adriano. O Horácio, o Adriano, a D e o Pedrão. Horácio, Adriano, D, Pedrão. Esse ano completaram 25 anos de banda. 25 anos. Bom, de 94 para cá, para se transformar aí na maior banda de flashback do Brasil, sem dúvida nós podemos cravar isso com muito orgulho. Imaginava na sua cabeça, quando vocês começaram lá atrás, esse projeto, esse sonho, que era um sonho de jovens, né? Era. Você, a Nora, começando a vida, etc. Passava isso na cabeça de vocês? Eu tenho o meu filho Lucas, né, que é o meu rapinho do tacho, e ele é um menino muito focado, ele é estudioso, ele tem os projetos dele. Eu falo, filho, escreve o seu projeto, mas escreve a lápis, porque no meio do caminho você vai mudando um pouco a sua perspectiva. Eu sempre fui compositor, tanto você sabe os jingles que eu já fiz e tal. Eu sempre achei que meu lado compositor ia ser o que a gente ia explorar, porque eu gosto muito de compor e tal. Acho que eu faço razoavelmente bem. E no meio do caminho, eu vi que não, sabe? A gente começou pelos meus filhos mesmo, a gente precisava ganhar dinheiro. Então, a gente precisava trabalhar para ganhar dinheiro, né? Então a gente ia testando coisas que dentro daquilo que eu sabia fazer, dentro daquilo que eu apostava 1 e virava 10, que é na arte, eu ia apostando em coisas que, dentro daquilo, o que estava me rendendo mais financeiramente, sem sair fora. Eu nunca aceitei fazer uma coisa muito fora do que eu gostasse, sabe? Perfeito. Eu nunca fiz nada que eu não... Assim, tem muita coisa que você não gosta, né? Mas, assim, coisas que fossem contra a minha maneira de enxergar essa arte, sabe? Então, eu achava que ia ser num lado, mas aí a gente começou a tocar essa coisa de flashback, que é uma coisa que a Nora gosta muito. Ela é de família de DJs, Sim. Ela tem essa percepção musical, assim, eu acho que até um dos grandes... eu acho que talvez uma das coisas principais do sucesso da banda seja o setlist, o repertório. Então, a Nora sempre foi muito boa de escolher repertório, essa veia de DJ dela. Então, e ela escolhendo essas coisas, na época que a gente começou a tocar, tinha muita coisa que não era flashback, hoje ela foi escolhendo e a gente foi fazendo esse show, até um dia eu falei assim, vamos fazer um show temático, eu fiz a campanha do Jabali. Você lembra a campanha do Jabali? Sim, né? sim. Eu fazia parte de publicidade. Às vezes as pessoas não sabem. Antes do Rod Rana, eu fazia publicidade. Mas e até assim, antes de continuar, paralelo ao Rod Rana, você tem a produtora, você tem um estúdio. Não tem mais nada. Hoje não tem mais nada, mas você teve lá atrás. Tive quando lá você atrás, fez a campanha. Tá. Mas assim, eu comecei com publicidade, né? A Nora ficou grávida, a gente tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu fiquei uns meses na Eletro Rio, que é a empresa dos meus tios, na parte de marketing, e logo eu já fazia muito jingle. Naquela época, o jingle era um negócio que todo mundo usava. Você fazia o jingle, tanto eu fiz a abertura do programa de vocês várias vezes, né? E eu tive essa possibilidade de usar meu lado de compositor, meu lado artístico ali, e rendia muito. Tal. Então, eu investi muito nessa parte de jingle, sabe? Então, quando
o meu filho mais velho já estava com 2 anos, porque a gente estava com 20 anos. A gente falou assim, vamos tocar em bar também para complementar e tal. E a gente começou a tocar no Pub 130. Não sei se você lembra. Sim, Pub 130, O cara. Márcio Mota, Márcio lembra? Mota, sim, sim. Aí depois ele acabou vendendo o Pub para Teca. A gente ficou lá muito tempo. Foi ali que a gente começou a Que entender bacana, cara. o lance do flashback. A gente fazia muita música de casal, né? Uhum. Lionel Richie e Diana Ross, sabe? Kenny Rogers, Sheena Easton. Uma música mais música em inglês, né? E naquela época não era todo mundo que cantava inglês, sabe? O meu professor de música foi o Vicente. Não sei se você conheceu o Vicente. O Vicente foi um grande músico de Ribeirão Preto. O Vicente eu lembro, É, do violão, do Moreno. Ele mesmo. Lembro. Ele Muito. faleceu já, mas ele foi um dos maiores músicos que teve em Sim. Ribeirão. Então, e a minha escola foi Bossa Nova, mas quando a Nora me apresentou Earth in the Fire, sabe? Eu fiquei besta, meu. Eu falei, meu, que coisa maravilhosa. Disco, né? Disco. Que coisa linda, né? Que a harmonia era tão rica, os arranjos, aquela coisa com orquestra e pop ao mesmo tempo, sabe? Então eu falei, meu, isso é maravilhoso. Me apaixonei por esse estilo musical e comecei a tocar com ela na noite, essas coisas. E o público queria isso. Então, o próprio público nos fez levar... É o que eu falo, muita gente vem me pedir conselho musical. Eu falo, meu, a demanda... ela te leva para o caminho certo, sabe? Você vai fazendo as coisas. Se aquilo tem demanda, é porque aquilo tem mercado. Não, e você vê, você está falando uma coisa, vou imaginar de 30 e poucos anos atrás para cá. Quantas gerações já não passaram por vocês, não dançaram através da sua música, não se apaixonaram através do seu som, da Nora? Enfim, o que o Rod Hanna proporcionou para diferentes gerações, né, Rodrigo? É isso que você está me falando, é uma coisa que me fez enxergar que nessa coisa do entretenimento, que é o que a gente faz, ele tem uma coisa tão rica, ou até mais, talvez, do que eu ter me dedicado a ser compositor, sabe? As composições. Porque a gente participa de momentos tão especiais das pessoas e propicia para as famílias, para os casais, nos seus momentos mais felizes, um encontro espiritual inesquecível, sabe? Que às vezes a gente está oferecendo uma coisa até muito mais profunda do que às vezes uma letra de uma música minha poderia dizer, sabe? Eu fui tendo essa noção durante o meio do caminho, sabe? Primeira vez que a gente juntou uns trocados, né? A gente sempre, o começo da vida artística é muito difícil, né? A gente sempre vendeu o almoço para pagar a janta, né? Então, a primeira vez que a gente falou assim, mãe, vamos fazer uma viagem e tal, uma viagem internacional, vamos para Disney. Então, todo pobre, quando ganha dinheiro, quer ir para Disney. Vamos para Disney. E lá eu fui assistir o Cirque du Soleil, o Lanuba. Lá eu entendi o que eu fazia. Lá na Disney mesmo. Porque o que eles oferecem lá é muito mais do que entretenimento, sabe? Os momentos que eu tive com a minha família foram muito mais do que entretenimento. A gente se encontrou ali. Marcou. Marcou a nossa vida, sabe? E como tem pessoas que ao ver o Rod Hanna, exatamente, vai lembrar de alguma coisa que aconteceu lá atrás, etc. Exatamente. Então a gente tem um cuidado e a referência, como o Cirque du Soleil, a gente está sempre buscando referências novas, de deixar o show o melhor possível para que as pessoas tenham essa experiência, para ser uma imersão mesmo, sabe? Então, eu acredito que isso seja uma missão também, né? E a música é fascinante, mexe com as pessoas, né? Com o sentimento, sim, com as lembranças, e vai ficar gravado aí. Como fica para muita gente. Eu acho que a música eleva o espírito, né? Você começou o seu programa agradecendo a Deus, eu sou uma pessoa muito ligada a Deus, sabe? E cada vez mais, porque eu acredito que não adianta você ter um monte de coisas se você não tem uma sensação boa vivendo aquelas coisas. Não adianta você ir para Disney se você estiver se sentindo mal. Não adianta você ter o carro que você sempre sonhou se você não estiver feliz com os seus relacionamentos, né? Então, essa coisa tudo, a gente encontra num plano diferente do plano que a gente está vivendo aqui, que são os nossos interesses. É um plano mais espiritual mesmo, um plano de sensações que está em Deus, isso, sabe? Então, eu vim aprendendo com a vida que Deus está através da sua gratidão. Então, quando você acorda e você agradece por estar vivo,
sabe? Agradece. Meu, não tem nenhum planeta no universo que eles encontraram vida. Estão tentando encontrar que tem a vida. Então, a vida é um milagre, cara, sabe? O jeito que é. Se o mundo girasse um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, não haveria vida aqui. Então, viver é um milagre, é um privilégio, sabe? Então, sempre quando eu sinto alguma dor, eu vou tomar injeção, coisa, eu agradeço a Deus porque estou vivo, entendeu? Então, essa conexão com agradecer me liga profundamente a Deus, sabe? E aí eu sinto Deus. Sua religião, Rodrigo? Eu sou católico, mas eu acho que tem muitos caminhos para o cara. Enquanto tem muita gente que é católico que não fala com Deus. Mas assim, eu sinto isso. Cada vez estou sentindo mais. E eu sinto que eu quero ser esse canal disso. Nosso show é canal disso. Porque as pessoas entram numa imersão tão grande. E eu falo assim, né, quando a gente passou pela pandemia, né, que foi o negócio mais louco que aconteceu com os músicos na vida, né? A gente se desconectou muito, né? Então, quando o show voltou, eu senti isso, sabe? Porque é um show que aí eu volto, não fui compositor, eu canto músicas que são conhecidas, mas não tem nada mais bacana num show do que pessoas que não se conhecem cantarem juntos uma música que elas conhecem. E a pandemia mudou a vida de todo mundo, né? Todo mundo. Nós temos um momento antes da pandemia e um momento depois. Mudou totalmente. Tudo. Principalmente na área de vocês, artistas. Na nossa área foi devastador no começo, mas durante, né? Mas a gente conseguiu sobreviver. Mas é isso, quando a gente voltou, eu sentia isso, sabe? As pessoas que tinham ficado isoladas, se olhando, uma pessoa que não conhece, olhar para outra pessoa e cantar You Can Dance, tipo, tamo vivo, entendeu? Legal, entendeu? É demais isso, né, cara? Inteligência artificial, você comentou, você está usando hoje um pouco nos shows, enfim, fala para mim qual que é a influência que está tendo hoje a inteligência artificial no trabalho de vocês. Então, eu sempre gostei de tecnologia, sempre gostei. Inclusive nos shows, né? No show. Então, eu acho que assim, a gente foi uma das primeiras bandas a levar computador pro palco para sincar vídeo e música. Então, as pessoas ficavam olhando, estou falando isso aí de 2003, entendeu? A gente levava aqueles computador grandão, sabe? Que tinha na época, com aquele monitor enorme, para sincar o vídeo, que tinha que ser em baixa qualidade, né? Porque senão não rodava. E aí as pessoas viam o cantor cantando, junto a gente na época, tipo o Kiko Zambian cantando com a gente ao vivo, e aí colocava lá o Kool and the Gang, os caras, nossa, que legal. Eu sempre fiquei muito ligado em tecnologia. Aí depois a gente passou para um segundo ponto agora recentemente, que foi usar o som e a luz sincado como no cinema, entendeu? Então, são luz e LED ligados como no cinema. Então, a luz também é computadorizada, então ela acende exatamente no momento para dar aquela sensação de filme mesmo, né? Então, e som, então parece um avião. Então, esse foi o passo anterior. E agora que chegou a inteligência artificial, eu pirei, Rodrigão. Eu pirei, cara. Pirei porque... Sabe quando você... inventaram uma nova tinta para o pintor, sabe? Inventaram uma nova ferramenta para o artesão ou um novo instrumento para o músico. A inteligência artificial para mim foi isso, cara. Já faz um tempo que eu venho trabalhando com vídeo, né? Editando vídeo e tal. Então, nessa parte de vídeo, a inteligência artificial abriu uma perspectiva muito massa, muito massa. Eu postei um vídeo outro dia, eu correndo com Rock Balboas, entendeu? Então, pro cara que tá assistindo o show, esses vídeos de inteligência artificial, eles te levam para uma época que você não imaginava. E numa qualidade, sabe, de filme mesmo, que a gente não imaginava que a gente ia poder fazer hoje em dia. Então, eu tenho dedicado muito o meu tempo. Eu vi o show da Lady Gaga, né? Esse fim de semana maravilhoso, né? Aquela produção, então, é impossível, né? A gente... O show custou acho que 82 milhões, né? É possível a gente conseguir reproduzir isso, pelo menos agora, né? Pode ser que futuramente. Mas eu sempre uso como referência alguma coisa. Eu sempre gosto desse show. E você que produz, né, Rodrigo? Eu e a Nora. Vocês dois, Tem uma equipe que trabalha junto, mas a gente que é à frente. As ideias de levar, de mudar. E muda todo ano ou não?
A gente sempre muda, todo ano e durante o ano. Agora a gente está em momento de repaginar. A gente faz uns números novos, e figurino novo, e essa coisa da inteligência artificial que eu estou usando agora de novidade no show. Mas, assim, coisas que ela fez ali que eu talvez fique... Pera, eu estava com 40 bailarinos lá, a gente vai com 4. Né? Então, e tudo mais. Né? Mas 4 maravilhosos. 4 maravilhosos que valem por 40. Com certeza. Mas, assim, de alguma forma, também oferecer para o público um gostinho de show de alto nível, de show internacional. É o que o Poladian fala. Eu estou com o Poladian há 15 anos. Né? O meu empresário é o Poladian. E nós somos os únicos brasileiros do escritório, sabe? Porque ele só traz show internacional, né? Eu fui entrevistar ele e falei assim, Manuel, por quê? O Rod Hanna é a única banda brasileira, porque ele é empresário do André Rieu, ele é empresário ele já trouxe Vanessa, ele que trouxe todos os primeiros grandes shows, a Tina Turner, foi ele que fez. E na época ele tinha os nacionais também, mas hoje em dia só trabalha com o internacional. E eu falei assim, por que o Rod Hanna, né? Ele falou assim, porque vocês são internacionais. Então na cabeça dele, a gente tem uma banda que tem nível internacional. Então eu procuro isso. Procuro ter esse nível internacional para o cara... Hoje o brasileiro paga muito pau para o que é de fora, né? Então, mas até entendo. Por que nossos shows têm que ser inferiores aos shows de fora? Então eu procuro fazer um show... Então, já foi 7 vezes para Las Vegas. Eu estou precisando ir de novo para dar uma reciclada, ver o que está acontecendo em parte técnica. O nosso show é muito humano. Você sabe, na hora... O que vale mesmo é que te chama o povo para subir no palco. Mas é um visual espetacular, né, Rodrigo? Mas luz, som de vocês mas assim, isso aí é uma coisa que vai mais do carisma, nosso carisma, da equipe, essa coisa de chamar as pessoas para o palco e de olhar no olho. Isso já tem, entendeu? Então, o que é mais que eu posso oferecer? Aí a gente acredita que dessa forma. Você falou do Kiko Zambianchi, né? O Kiko Zambianchi é nosso conterrâneo, cantor, compositor, sucesso também em todo o Brasil. Ele produziu o primeiro CD do Rod Hanna, foi isso, né? Primeiro CD? Que ano que foi? Foi em 94. 94, caramba, 30 anos. 30 anos. O Kiko é um grande amigo, cara. O Kiko, eu tava subindo a rua, tava indo jogar vôlei na Recra, que eu jogava vôlei na Recra. Em 94 eu já era casado, mas eu ia lá, tinha um vôlei de manhãzinha. E eu acordando e ele indo dormir. Ele estava indo para casa do pai dele, na época a pé. Ali perto, né? O Kiko, ele adorava andar a pé. E aí eu passei e falei assim, eu estava de carro, né? Eu falei, você não é o Kiko Zambianchi? Aí ele falou assim para mim, você quer o carona? Eu falei, eu quero. Foi aí que surgiu uma grande amizade. Grande amizade, aí eu convidei ele para produzir o nosso primeiro CD. E nosso primeiro CD foi feito com a ajuda da iniciativa privada de Ribeirão. Inclusive, eu acho que você recebeu o Maurílio Biagi aqui, ele foi um dos patrocinadores, o irmão dele, o Luiz Biagi também, a Coca-Cola, a André Biagi, família Biagi em peso, o Ricardo Marcondes, o Roberto Javali ajudou, sabe? Mas vocês sempre tiveram um nome bom, né, Rodrigo? Você, a sua família, a Nora, a família da Nora, isso ajudou vocês tiveram muito, sempre um nome. Meu pai, vocês tiveram portas abertas. É verdade. Credibilidade. O Fuad Hanna foi um grande persona, um vereador. Foi vereador em Ribeirão Preto. 18 anos, vereador. E uma personalidade, assim, um cara parceiro. Né? E meus pais também construíram, durante a vida, só boas relações. Então, isso facilitou mesmo, com certeza. Ajudou muito. Olha, calças boca de sino, cabelos Black Power, sapatos plataforma, boás, plumas e paetês. E aí, como é que foi isso daí? Foi aparecendo, a ideia foi surgindo com som, com balanço, lógico, bailarinos. Como foi, assim, essa montagem na vida do Rod Hanna? Então, eu estava contando para você da Disco, né? A Disco, ela surgiu na nossa vida por gosto pessoal da Nora Hanna e tal, mas ninguém sabia exatamente o que era uma moda anos 70. A gente teve que pesquisar na época. E não é igual hoje. Você vai no Google, você vai lá. Hoje não tem nem o Google. Você vai lá no ChatGPT e fala o que é. Aliás, eu uso pra caramba o ChatGPT. Nossa, tá sensacional. Aí ele vai te falando o que era. Na época não tinha, a gente teve que pesquisar. Pesquisar mesmo. Pesquisar na Barça mesmo, e pegar revistas antigas e construir um visual. Teve uma coisa muito interessante que
a geração dos anos 80 negou muito tudo que era de moda dos anos 70. É engraçado isso, eu não sei por quê. Hoje em dia, se uma coisa da década passada e agora, você pode pôr uma roupa da década passada é igual. Mas parece que não. As roupas dos anos 70, durante os anos 80, ficaram cafonas. Essas calças calça boca de sino, sapato plataforma, até o estilo de cabelo, tal, tudo ficou meio fora de forma. Então chegou nos anos 90, que foi quando a gente começou a banda, em 94, não se usava mais isso, tanto que a gente não achava. Então a gente teve que procurar em brechó ou mandar fazer. E aí eu estava te contando que eu fiz a campanha do Jabba, eu conheci o Geraldo Santos. O Geraldo Santos é um diretor muito conceituado, e ele falou assim, nós vamos produzir alguma coisa, vamos produzir um clipe e tal. E ele fez esse convite pra gente. Ele falou, só como vocês fazem o som dos anos 70, a gente já fazia, vocês têm que se ambientar nos anos 70. Aí a gente alugou a Chatanuga lá do BIM. E o Tomás Pilege fez as nossas primeiras roupas inspiradas no filme Os Embalos Sábado à Noite. Que bacana. E a gente fez os primeiros clipes lá. E aí a gente criou esse estilo que permanece até hoje. Hoje a gente não toca só anos 70. A gente faz o flashback. Mas o figurino ainda, a referência são os anos 70, que é muito legal, né, bicho? Nossa, o visual dos anos 70, até os carros são mais legais. E chama atenção. As pessoas gostam, com certeza, é história. Colorido, né, brilhante. Rodrigão, você falou da Poladian, né, do Manuel Poladian, parceria aí com grandes produtores, né, hoje, 15 anos com ele? 15 anos. 15 anos. E participações em programas nacionais como Fantástico e Faustão, entre tantos, né? Na verdade, vocês devem ter participado praticamente de todos os programas de expressão nacional, mas eu tive o cuidado aí de escolher esses daí. De pegar Fantástico e Faustão. Lógico, pela grandeza, por tudo que significa, a gente sabe aí em todo o Brasil. Foram momentos gratificantes para vocês, com toda certeza. Né? A primeira vez que a gente apareceu nacional foi na Xuxa, né? Na Xuxa. Xuxa Hits, mas foi muito louco, isso foi em 96. Aí eu sei que era tudo diferente naquela época, né? Aí eu saí de casa, os vizinhos estavam na porta, esperando para pedir autógrafo. Aí depois... É muito louco. Aí a gente fez o show da Xuxa lá no Botafogo. A Xuxa veio fazendo... Foi no Palma Travasso, acho que foi. Se não me engano. Palma Travasso, se eu não me engano, sim. Comercial, isso, foi isso sim. Fez o show da Xuxa, até que foi o... Putz, esqueci o nome dele. Que promoveu e tal. E aí a gente foi uma das participações do show da Xuxa aqui. Eu lembro que eu saí do palco, Rodrigo, e aí a galera desesperada, porque tinha um alombradinho assim, a gente saía do palco. Me dá um autógrafo, por favor. Nossa, me dá um autógrafo. Você tem uma caneta? O cara falou assim, pô, eu não tenho caneta. Não, mas pega uma caneta aí. O cara desesperado. Eu falei assim, bicho, é o seguinte, vai ali na Rua Iguape, na época, na Rua Cravinhos, ali no Jardim Paulista. Eu moro ali, ó, perto da padaria, lá da Padaria Elite. O cara ficou me olhando. Porque é um fato que eu lembro sempre. Para dizer isso, né? Que as pessoas ficam tão envolvidas, né, nessa questão da fama, né? O artista ali. O artista, mas eu sou ali, eu moro ali do seu lado. Desanimou. Ele ficou olhando para mim, achou que eu tava zoando. Mas foi isso. Aí depois foi o Fantástico, foi muito importante pra gente, porque também, numa mesma época que todo mundo assistia televisão. Sim. Hoje você tem... Hoje tá difícil, né? Hoje mudou muito. Não, hoje você tem um monte de mídia, né? Muito. Mas é legal, porque dá mais espaço, né, para você fazer as coisas. Mas assim, antigamente todo mundo assistia. Então apareceu no Fantástico, todo mundo ia ver, né? Naquele momento. Então foi legal pra gente, foi uma matéria que o Zeca Camargo foi. Eu agradeço ele sempre quando eu encontro o Zeca, eu agradeço, porque deu aquele, assim... deu uma notoriedade. Apresentando Fantástico é porque é alguma coisa importante. E depois o Faustão, que vou te falar, o cara que mais ajudou a gente na TV nacional, né? Aqui na região tem todos os amigos, tem vocês e tal. Tem a Patrícia Penteado, que levou a gente 500 vezes. Mas, assim, em termos nacionais, quem deu... já foi um monte de vezes no Faustão. Na Globo e na Band. Também. Ele gosta, cara. Que legal. Quando a gente apareceu da primeira vez, ele estava tão feliz de dar aquela oportunidade pra gente e a gente ver que deu certo, sabe? Ele deu a oportunidade, na hora que a gente entrou, a galera ficou em pé, porque ele vai muito pelo auditório. Se o auditório tá curtindo, ele entende que é legal, né?
Aí isso aí foi o Faustão na Band. Faustão na Band. É. Aí ele ficou tão feliz, cara. Ele tava emocionado. Eu olhava pra ele, ele tava emocionado, cara, de ver a gente ali. Então, e quando ele na Band, ele já chamou a gente mais um monte de vezes. E eu tô torcendo pra ele, fez 75 anos agora, né? Tô torcendo pra ele se recuperar da saúde e voltar pra TV, Com porque ele certeza. gosta. Ele é bom, né? e é bom. Ele é bom. Ele é bom, Eu ele é falo bom. pra Nora, porque a gente às vezes Ele é fica bom. preocupado, sabe? Eu fico às vezes também. Eu falo, eu não sou... Tem tanto cantor melhor que eu, sabe? Que de repente merecia mais sucesso do que eu. Sabe? Essa síndrome do impostor que dá? Que vem justamente com o sucesso, vem a síndrome do impostor. Será que eu mereço o sucesso que eu estou fazendo, né? Aí eu penso no Faustão, que o Faustão ele deve ter cara muito mais técnico do que ele. Mas o carisma dele, ele que tem, cara. É dele, né? Aí ele é bom. Ele dá uma... Sabe fazer. Não, ele tem uma emoção. Tem a história do cara, né? Mas ele tem a emoção de apresentar, quando ele apresenta. A maior... Nossa, arrepia, né? É que tem a coisa que mesmo... É o mesmo temperinho que tem o Luciano do Vale. Tinha o Luciano do Vale, que o Galvão Bueno tem um pouco. Tem aquela emoção ao apresentar. Então... E que eu vejo isso, eu falo pra Nora quando sobe no palco, bicho, eu fico orgulhoso ali olhando, sabe? Porque as pessoas, primeiro, simpatizam com ela na hora, podem conhecer ou não. Elas simpatizam com ela na hora, e dali a pouco tá todo mundo na dela. Vamos dançar, e vamos acontecer, e ela tem uma suavidade. Então, isso... É um carisma, né? É uma coisa que a pessoa tem, que não é todo mundo que tem, sabe? Rodrigão, são praticamente 40 anos de carreira, podemos dizer isso. Você e a Nora juntos, 40 a gente anos começou aí em 80 nessa trajetória. A gente começou a namorar em 86, já começou a tocar, quase isso. Vocês praticamente, então, convivem 24 horas. Como é que é essa parceria? Como é que é o dia a dia? Tem como separar o lado pessoal do lado profissional? Enfim, 40 anos juntos aí, vocês buscaram e conseguiram o sucesso, inclusive, reconhecimento internacional que vocês têm. Como é que é esse dia a dia de vocês? É muito bom, cara. Eu não gosto nem muito de falar isso, porque assim, as pessoas não têm inveja do sucesso, sabe? As pessoas têm inveja da sua felicidade. Dos casais que se dão bem, porque é difícil, né? É um casamento que dá certo, é uma coisa rara. Mas por quê? Porque eu acho que o maior segredo do casamento, a gente já teve momentos muito difíceis no casamento também, mas assim, principalmente hoje, falta falar por hoje, né? As pessoas estarem dispostas a investirem naquela relação e serem tolerantes e ter um objetivo em comum, sabe? Os casamentos não dão certo porque às vezes está muito afim, o outro não está, né? Então não tem jeito, né? Os dois têm que estar afim de fazer a coisa dar certo. E a gente tá... eu acho que eu te falei no início da gratidão, né? A gratidão é meio vale em tudo, vale nisso também. Então essa gratidão que a gente tem do que um faz pelo outro, do que a gente faz juntos... esse é o principal terceiro. A gente dá super bem, cara. E eu acho que as coisas estão numa fase boa, muito boa, sabe? Deus abençoe muito vocês, que Amém. vocês continuam servindo de exemplo para muita gente. Viu, tem a pessoal inveja, da nossa mas geração. tem o exemplo também, né? Porque às vezes a gente deixa de falar as coisas, mas tem tantos exemplos ruins, né? Esse é um exemplo bom, cara. A gente já passou por momentos muito difíceis na relação que tem mais a ver com o nosso conhecimento pessoal e entender realmente o que você tem de valor ali, do que um tem uma coisa errada, outro tem outra coisa errada, sabe? Porque você falou, né? A gente não é só aquilo que a gente é de uma linhagem, né? São famílias boas, sim, famílias de pessoas comprometidas, sim, né? Sim. Famílias... Então, a gente já tem um histórico familiar bacana que ajuda isso, né? Então, a gente tá muito bem, cara. Graças a Deus. Eu amo essa mulher, cara. Que bom. E é gata, né? Que coisa que bacana. Rodrigão, você falou em gratidão. E gratidão pelo público também, com toda certeza, né? Que sim, eu imagino... Cara. O carinho que o sim, público tem com vocês é algo espetacular, né? É espetacular. Isso de todas as gerações, desde lá de trás, que eu acompanho vocês, e até hoje esse sim, carinho é o mesmo, né? Assim, o pessoal apaixonado por vocês, acho que isso aí... É muito louco vale isso aí, cara, pena, porque a gente foi para Macapá agora, eu nem sabia como era Macapá. Sabe como é que é Macapá? Macapá é uma ilha, cara. Ela só tem acesso por rio para chegar a Macapá.
lotado, bicho, lotado. 2.000 pessoas, 2.000 pagantes que sabiam quem era o Rod Hanna. E o que eu achei mais legal, a Nora perguntou durante o show, perguntou assim, tá acabando, né? Não, tranquilo, eu só olhei ali para... Não, fica tranquilo, o papo tá bom, tá fluindo. Velho é assim, né? Não para de falar, tem conversa, né? Mas assim, em Macapá, ela perguntou assim, quem conhece a gente do Instagram, cara? 95%. Que bacana. Né? No Instagram. Que legal. Eu vou te falar, em 2019... eu tive uma conversa com o Ricardo Dias, que é um cara... Eu preciso encontrar ele pessoalmente e falar isso para ele. Eu falei, ô Ricardo, como é que eu faço para melhorar? Eu quero dar um passo à frente, sabe? Ele é o presidente da Associação de Festas, da parte de som de festas em São Paulo. O que eu faço para melhorar? Eu quero evoluir, né? Ele falou, Rod, Instagram, cara. Instagram. Você vê... o pessoal de São Paulo está procurando quem está no Instagram. Eu falei, pô, Instagram... Eu não tive nem Orkut, velho. Eu tinha o Facebook lá, mas que eu nunca dei nem muita bola. Eu falei, sério, Instagram? A gente tinha, na época, 20 mil seguidores do Instagram, que a Nora tinha feito um Instagram lá, que meio fluiu e tal, e tinha 20 mil. Eu peguei e comecei a gravar show e, na verdade, a transmissão do telão, eu peguei as imagens da transmissão do telão, falei assim, deixa eu pôr no Instagram, pus lá e vi que o negócio começou a acontecer, cara. Em poucos meses a gente tinha ido para 40 mil. E aí a gente começou a impulsionar também. Eu falei, vou impulsionar. Sabe como é que é impulsionar? Para quem não sabe, impulsionar, você põe um dinheiro para o Instagram entregar mais para as pessoas. E quem gosta, clica. E se o cara gostar, ele te segue. É diferente do que você comprar seguidor, que comprar seguidor é uma ilusão, né? Você vê lá, o cara tem 1 milhão de seguidores, aí ele põe um post, nem a mãe dele curte o post. Né? Não tem visualização. Não tem visualização, não tem comentário e tal. Então... Isso eu entendi, eu não gosto de fazer nada errado, mas eu entendi que o caminho era isso, impulsionar por vídeo. Em pouquinho, eu acho que pus R$500, né, no Instagram e tal, subiu para 40 mil seguidores, rapidinho, 3 meses. Falei, levei na reunião pro Ladinha, falei, ô Manuel, vamos subir para R$1.000, vamos pôr. Ele falou assim, não, vamos subir para 2.000, ele falou. O Manuel, parece que ele é antigo, né? Ele tá antenado com o que é novo, né? Aí a gente começou, dos 40 foi para 60 mil, em 2 meses aí vem pandemia, aí a gente parou. Aí ficamos lá, a gente continuou fazendo, mas sem pôr dinheiro mesmo, porque a gente ficou apertado de grana, né? E depois a gente voltou, hoje a gente está com, quantos que eu tenho? 400 e, depois eu vejo, mais 440 mil seguidores lá. E todo dia eu recebo muita mensagem de gente do Brasil inteiro, até fora do Brasil, cara. Das pessoas que adoram. Nossa, eu amo vocês. As pessoas só conhecem do Instagram, ou viu algum programa de TV. É a tendência, né, Rodrigo? Não, é impressionante. E você domina bem esse lado. Não, você como produtor, a sua carreira, desde lá de trás. Sim. Eu com certeza... Você tem facilidade, vamos pôr assim. Com o marketing, eu trabalho desde os 14 anos. Né? Meu primeiro jingle eu fiz tinha 14 anos. Eu fiz estágio na Pentagrama nessa idade, né? Nossa, Pentagrama. A Pentagrama era a agência da Laguna, que era a empresa do meu pai. E então eu tive essa oportunidade de fazer, e lá eu fiquei muito amigo do Wagner, que é Wagner dos Santos, que era diretor de publicidade, até fui padrinho de casamento dele. Ele é... E eu comecei a entender de publicidade ali, porque só de você estar junto com pessoas que entendem, Jonathan, né? Jonathan, Hamilton, e aí, só de você estar junto com essas pessoas, você começa a pensar, a saber como elas pensam em relação àquilo, né? Então, depois eu tive a possibilidade de fazer estágio na Lua Nova, que é um estúdio de publicidade, de produção em São Paulo, do Thomas Roth. É do Thomas Roth? Thomas Roth. E tem o Ribeirão Pretano que trabalhou lá, que era seu parceiro. No Vaz. O Paulinho Vaz, Na verdade, eu coloquei o Vaz lá. Porque quando a gente terminou a produtora, eu falei pro Thomas se ele podia conhecer o Vaz e tal. Ele chamou o Vaz na hora. E o Vaz continua em São Paulo? Continua lá com ele. O Vaz é muito competente, né? Eu larguei a produção de jingle porque
a banda estava me consumindo demais, eu não estava podendo me dedicar, sabe? E ainda assim, era meu nome que estava ali e tal, né? Eu acabei parando. Agora eu nem sei do que a gente estava falando, mas... Rodrigão, você constituiu, na verdade, uma linda família, já está com o seu netinho aí, o Bernardo, uma banda espetacular, que é sucesso em todo o Brasil, fora do país também, já tendo reconhecimento internacional. Quando você para assim para futuro, você chega a pensar em alguma coisa? O que você pensa? O que passa na sua cabeça de tudo que você construiu ao longo do tempo, ao longo dos anos, dando exemplo aí para os seus filhos, agora para o seu neto? O que passa na sua cabeça? Primeiro que eu tô ficando velho. Nada, é isso. Eu não sei 55? Eu faço esse ano, 55, eu tenho 54. Nós somos 70, né? 70, é. Você é de que mês? Janeiro. Janeiro, é um pouquinho mais velho. Tá bem mais velho que eu, hein, meu? Porra. Mas eu fico pensando, eu penso no futuro, não muito, sabe? Mas eu penso que a gente tem que fazer alguma coisa para a hora que a gente aposentar, né? Sim. Mas eu não gosto de... Eu estava conversando com a Nora sobre isso hoje, sabe? Que a gente recebeu um conselho de uma amiga nossa que mexe com finanças, que você tem que pegar o dinheiro e investir em coisas que dê dinheiro, sabe? E eu, na verdade, o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu não fui para Disney, não. O primeiro dinheiro que eu ganhei um pouquinho antes. Eu falei, pô, pai, eu ganhei uma grana, pai. Só que eu tenho tanta coisa para comprar. Desde o carro até mudar de apartamento e tudo mais. E eu ganhei um dinheiro X lá. E eu não sei, eu guardo o dinheiro, eu invisto em alguma dessas coisas. Meu pai falou uma coisa para mim. Gasta naquilo que vai te trazer mais dinheiro. Entendeu? A ideia... Isso é bom de ser filho de empresário, é isso, né? Filho, compra aquilo que vai te trazer mais dinheiro. Então, você precisa de um equipamento para a banda que vai te trazer mais dinheiro. Você precisa de fazer uma publicidade X. Tá? Você gasta nisso. Então, isso é uma coisa que ficou em mim, porque eu não gosto de gastar com roupa, eu gosto com viagem. Eu acho que é importante gastar, se fazer uma viagem com a família, 1, 2 vezes por ano é importante. Quando eu posso, a gente faz. Mas, assim, eu penso nisso, né? Que eu gosto de investir na minha profissão. Gosto de investir nas minhas coisas, no meu trabalho e tal. Eu não sei, eu sou meio sem planejamento, assim, para o futuro. Graças a Deus tem a Nora. Que bom. Que a Nora... Equilíbrio. A Nora, ela cuida, ela economiza, ela faz as contas lá. Mas eu não tenho nenhum plano assim diferente. Eu tô cuidando da carreira do Tony Nogueira, que é o filho do ex-prefeito. É um investimento para o futuro. Ele é um menino muito bom, focado. Eu confesso que eu tô meio sem tempo agora de fazer, mas ele tá bem, tá tocando no Brasil inteiro. Talentoso. É talentoso. Teve na Bahia esses dias, não teve? Teve em Maceió, fazendo show e tal. Ele faz show no Brasil inteiro. A gente fiz o trabalho com ele, que é o mesmo nosso. Grava show, põe no Instagram, tá? Deu certo, porque ele é bom, né? E ele tem mania de flashback também, como a gente. E tá dando super certo, o Tony. É um investimento pro futuro, né? Mas assim, eu fiz mais pela amizade no começo. Mas deu certo. E eu tava na pandemia, né? Eu tava parado na época, né? Então eu tava com tempo para fazer. Hoje já tá mais complicado. Eu falo, Tony, mas vamos tentar mexer de maneira que eu não ocupe tanto meu tempo. Esse negócio da inteligência artificial, tal, essas coisas que eu uso, ocupa muito meu tempo. Porque as pessoas pensam, que ele faz lá um prompt e sai. Não é assim. O negócio é complicado e para sair do jeito que eu quero as coisas, leva tempo. Então, eu tô trabalhando num vídeo do ABBA agora, por exemplo, tô trabalhando, até vou dar um spoiler, né? Tô trabalhando num vídeo do ABBA e tô pondo a Nora para cantar junto com o ABBA. E o ABBA antigo, né? Porque o ABBA não faz mais show, né? Faz muitos anos eles pararam de fazer show, né? Eles estão velhinhos, né? Tal, eles não fazem mais shows. Então, eu tô fazendo um vídeo... Que bacana. Nem ela sabe. Ela vai saber. Ela vai saber depois na hora que ela assistir. Uma vez... vai saber agora. Então, então, essas coisas, sabe? E aí eu faço, não fica legal. Eu falo, nossa, mas não tá bacana. Como que eu posso fazer? Porque as plataformas te dão um recurso que às vezes não te atende. Aí entra o lado artístico, sabe? Como que eu posso fazer aquilo que eu quero fazer dentro do... Aí eu vou inventando coisas, né? Rodrigo, vocês, lógico, são figuras públicas, você e a Nora. Como é que é a vida social de vocês em Ribeirão Preto, na cidade de vocês? Vocês conseguem
num restaurante, num bar, enfim, numa balada? Enfim, como é que é a vida social hoje? Não, eu não tenho muita vida social, não, sabe? Não tem? Eu vou na academia todo dia, Tá, e a gente vai na academia todo dia, a gente vai juntos. E aí lá eu encontro as pessoas e vou no restaurante, como todo mundo vai, tá normal. Eu não cultivo muito a vida social porque eu não tenho muito tempo. A entendi. gente passa muito tempo fora de casa fazendo show Tá, e acaba ficando longe do Lucas. Então, quando eu tá. tô aqui, a Tá com prioridade é O estar programa com é com ele. ele. É, programa com ele, vai no restaurante com ele, vai Perfeito. fazer as coisas com ele e tal. Mas assim, eu não cultivo muito, assim, sair com os amigos e tal. Tanto que o tanto de podcast que já me chamaram e tal, para ir, às vezes, eu não tenho tempo. Eu não podia negar um pedido seu, que você é um cara que me ajudou no começo. Imagina, te agradeço Muito, muito. você e seu Que pai. isso, bom parceiro. Eu tava lembrando que acho que a primeira entrevista que eu dei foi para vocês, foi pro seu pai Foi evidência. no Evidência. É. E a Tatiana, que era minha amiga de A classe, Tati a Tati, Marchetti. ela era produtora. era produtora. Mas eu fui tão mal na entrevista, eu fiquei tão nervoso na hora que eu falei, Tati, não coloca no ar. Não tem salvação. Vamos fazer outro dia, porque eu tava tão nervoso e tal. Mas bom. assim, a gente... Lembranças boas. Não, eu tenho bastante coisa guardada lá, Que viu? bacana, De cara. vídeo que você foi. Você foi até franca Sim, entrevistar a gente. Eu sim. tenho lá Acompanho vocês bastante. bastante. Pô, agradeço muito, cara. Nós sempre valorizamos É. quem é daqui, né, Rodrigo? Acho Sim, que desde aquela época a gente claro. tem esse costume É, de trabalhar artistas daqui. Vocês que sempre levaram o nome de Ribeirão Preto para todo o Brasil, hoje para o mundo todo, vocês acabam levando o nome de Ribeirão. É o que você falou, você sempre faz questão de divulgar Ribeirão Preto. sim, cara. Sim. E qual que é a diferença de você se apresentar na sua terra natal e, por exemplo, São Paulo, 31 de maio, que você vai se apresentar agora, me parece que já estão esgotados os ingressos, né? Que vocês vão se apresentar lá, que bacana. Tem uma diferença, sim, porque o tratamento é o mesmo, né? O carinho do público, com certeza, assim... é único. Aquela história que santo de casa não faz milagre. Então, aqui faz. No caso de vocês é diferente. Faz. No caso de vocês é Ribeirão diferente. tem essa característica, como você falou, de valorizar as coisas daqui. Existe o que foi o que o Kiko fez pela gente também, né? De dar uma ajuda pra gente no começo. Porque, no caso, na época, existia uma dificuldade para o artista de Ribeirão Preto fazer algum sucesso sem ir para São Paulo, né? Hoje em dia talvez seja um pouco diferente, né? Mas na época tinha. Então, eu acho que existe essa vamos falar assim, no sentido positivo, um bairrismo assim, do Ribeirão Pretano apoiar o cara daqui, porque sabe das dificuldades que tem aqui, às vezes, de ir para outros lugares, alçar outros voos maiores, né? Então, existe essa parceria da galera. Então, o nosso show aqui, principalmente por vocês da imprensa, né, que contaram essa história desde o começo, sabe? Então, o cara viu. O cara, em algum momento, o cara que é de Ribeirão, ele viu algum momento da vida a gente começando, um outro passo. Eu lembro um show de vocês na Recreativa que foi algo espetacular. Em relação a público, eu tô falando, que foi uma loucura. Foi. Aliás, tantas vezes que vocês se apresentaram lá. Foi. Mas eu tô tentando puxar na memória, no Regatas, por exemplo, Tem. que vocês tiveram várias vezes. Então, o carinho é fora de série, né, Rodrigo? Você tá lembrando são vários shows, né? Mas teve um show especial que foi a gravação do nosso primeiro DVD. Na Reca. Foi na Reca. Tinham 10 mil pessoas. Tinha Kiko Zambianchi. Kiko e as Frenéticas. Isso. De participação. As Frenéticas, a gente ficou muito amigo das Frenéticas, né? Algumas delas morreram já, mas a do Moraes a gente trouxe ano passado fazendo Ribeirão Shopping. 3 Frenéticas, né? No Ribeirão Shopping. A Duque ficou muito amiga nossa, que é a tia Anastácia do Sítio do Pica-Pau Amarelo, sabe? A atriz da Globo. E naquele momento tinham 10 mil pessoas. A gente esvaziou a piscina e o palco era na borda. Isso. E a galera dentro da piscina. E foi uma coisa mágica, maravilhosa, uma noite maravilhosa, né? Estávamos lá com evidência, cobrindo. Estava em todos, nos maiores, nos menores, sempre cobrindo lá. E as pessoas vinham, cara, vêm. Então, as pessoas, quando viram a gente, pelo menos, no Altas Horas, no ano passado, a pessoa, ela liga aquilo
Pô, ele viu os caras aquela vez lá, começando, né? Lá no Pub 130. Pub 130. Né? As primeiras festas que a gente começou a tocar e que vocês descobriam, né? Que história boa de saber, né? A gente Boa. vai revivendo, vai relembrando coisas que marcaram o Ribeirão Preto. Rodrigão, para finalizar, que eu quero te liberar, e o Rodrigo tem compromisso daqui a pouco, aí, quase 50 minutos de programa. O papo, quando é bom, flui mesmo. Mas vamos lá. Eu vou falar uma palavra e você expressa o seu sentimento, tá bom? Tá bom. Paixão. Nora Hannah. Você quer que eu prolongue? Pode prolongar, essa merece. Eu sou um homem apaixonado por essa mulher, que é uma pessoa honesta, entendeu? Uma pessoa honesta. No palco e na vida, sabe? Uma pessoa transparente, sabe? Isso é lindo, né? Que bacana. Sonho. Meu sonho já passou para meus filhos, já, sabe? Meus filhos são muito competentes, cara. O Daniel, ele tá em Brasília, ele é gerente da Telebrás. Bacana. O Fábio tá em Lisboa, ele trabalha para Sky. E o Lucas. Meu sonho tá passando um pouco para eles, sabe? Eu quero que eles sejam reconhecidos assim como a gente é, sabe? Porque eles são muito esforçados, muito... Os mais velhos viram a transição, né, no status para outro, né, da gente sair daquela pobreza de moleque para alguma coisa bacana. Então, eles acompanharam isso. Então, assim, a gente não ofereceu tanta atenção que a gente deu como a gente dá pro Lucas agora, sabe? Mas eles são pessoas vencedores, né? Então, meu sonho está muito na minha família, que eles se realizem também. E o Lucas é o xodó, pelo jeito. O Lucas é o xodó. O Lucas ele é um menino sensacional, xodó da família, dos avós, que tudo, bacana. Mas ele é diferenciado também, viu, cara? Que bom. Saudades. Saudade. Eu tenho saudade da música da época que eu tô. Não porque não exista mais música boa, existe muita música boa, mas a música pop daquela época, a música que você ouvia no rádio naquela época, a música nova daquela época, era uma música de qualidade muito grande. Hoje, as gravadoras que a gente considerava vilãs, né? Muita gente já fala a gravadora fazia uma curadoria maravilhosa e a gente recebia nas rádios músicas de muita qualidade, tanto que a música brasileira dos anos 70 e 80 era conhecida no mundo inteiro. Dessa primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu tinha uma loja da Virgin, né? Tinha uma parte só para música brasileira, sabe? Então, eu acho que a música daquela época é boa. Não é à toa que a gente tem tantos ouvintes. Penúltimo, família. Família é o mais importante, cara. É o que dá sentido pro camarada, sabe? A família põe o cara no eixo. A família é o que faz a pessoa seguir no caminho certo. Eu encontrei o rapaz hoje na academia, eu nem sei o nome dele, ele falou isso. Eu tenho 37 anos, tenho 2 filhos, um de 4, um de 7. E aí o cara me perguntou, mas, pô, você tá cansado, né? Você fica lá, tal. Ele falou, não existe justiça no amor. Tem uma música do Stevie Wonder, né? Not a fair in love, né? Que fala isso, que a justiça nossa do mundo, sabe? Que você dá para receber, é diferente da justiça do amor da família. Quanto mais você dá, mais você fica feliz, sabe? É uma coisa que é espiritual, sabe? Aquilo que te dá sentido para sua vida. É a sua família, é seu filho, é a sua linhagem. Eu sei que tem gente que não tem família, que não tem filhos, podem ouvir isso. Pô, mas eu não tenho... Tudo bem, você pode transferir isso para outras pessoas que não sejam da sua família, mas que se tornem sua família. Para finalizar, Deus. É isso. Já falei tanto de Deus. Deus está em tudo. A gente precisa ficar atento. Eu acredito que Deus, isso é importante para as pessoas, já que vai fechar. Você falou que eu sou católico, né? E eu encontro Deus na igreja. A gente vê, às vezes, várias barbaridades que foram cometidas pela igreja, pelos padres e durante a história. E Deus está ali? Está. A graça de Deus, ela é constante. Deus, a força da vida, que se chama Deus, é a mesma que fez o universo, que nos deu esse planeta que a gente está. É uma coisa, vamos chamar assim, de uma maneira que a gente possa entender, uma energia
que nos une, que me liga a você, sabe? Existe um mundo que a gente não vê, né? Que é o que me liga a você, sabe? Quem assistiu Matrix, né? É outra coisa, né? Do que a gente está vendo aqui. E você pode alcançar Deus. Mas vamos supor que está aqui essa energia. Se você fizer assim, você pode alcançar essa energia e se ligar a Deus. Essa energia é o que faz as coisas darem certo na minha vida, sabe? É o que me coloca no eixo. Então, Deus existe. Você precisa achar um jeito de encontrar esse Deus. Tudo na sua vida vai melhorar. Tudo vai melhorar. Quero agradecer muito, gente, a presença do Rodrigo Laguna aqui, que veio trazer um pouco da história do Rod Hanna, repito, de Ribeirão Preto para o Brasil, sucesso em todo o Brasil. Fiquei feliz, de verdade, com a sua presença. Você sabe do carinho, do respeito, da amizade. Nossa amizade. Enfim, esse relacionamento de anos que a gente, desde menino, né? Sim. Que a gente vira e mexe se encontrando e sempre tratando com cordialidade, com respeito. Sim. E a gente vê vocês fazer esse sucesso, para nós é motivo de muito orgulho, nós aqui, vocês que amamos Ribeirão Preto. Fazem parte do sucesso. É muito bom ter Rod Hanna sendo sucesso em todo o Brasil. Deus abençoe muito, viu? Você, a Nora, toda a família, toda a equipe, toda a produção do Rod Hanna, enfim, toda a banda, que vocês possam levar muito mais ainda alegria para as pessoas. Enfim, vida que segue e sucesso, meu irmão. Que bom tê-lo com a gente. Obrigado, foi demais, cara. Foi bom falar da minha vida. Para você, que é um cara que torce tanto, sempre torceu. Fica com Deus. Forte abraço a vocês que nos acompanharam. Obrigado pelo carinho da audiência. Até o próximo episódio, se Deus quiser.